Bom, o Brasil, se a gente considera hoje em dia, é um dos países com maior potencial para explorar grandes setores que também relacionam com a questão da redução de emissões de gases de efeito estufa. E esses setores, são 3 setores que estão incluídos dentro da meta brasileira, né? Que é a questão florestal, a questão agrícola e também a questão energética. Então o Brasil hoje em dia ele tem um passivo muito grande de restauração florestal, que alimentado com uma economia florestal e conectando com isso pode gerar novos postos de trabalho e várias oportunidades econômicas para o país também. Então existe um grande potencial de restauração no Brasil, que também é a meta brasileira, né, de restauração de 12 milhões de hectares. Então existe um grande potencial no setor florestal. No setor agrícola, temos um grande potencial também em promover a agricultura de baixo carbono para tentar reduzir os impactos das mudanças climáticas no setor agrícola, que é um pilar fundamental na nossa sociedade brasileira hoje em dia, e implementando tecnologias e agriculturas e metodologias de baixo carbono que possam aumentar a resiliência desse setor às mudanças climáticas. E ao mesmo tempo o setor de energia. O Brasil hoje em dia é um dos países que tem um enorme potencial do ponto de vista de energias renováveis alternativas, além de hidrelétrica. Isso essas renováveis alternativas, podemos citar a energia solar, eólica e biomassa, que são um grande potencial para a economia brasileira, para a geração de novos empregos, para o aumento do PIB nacional. Então, é um grande potencial brasileiro que ainda não está sendo explorado e, se explorado de uma maneira correta, pode trazer benefícios sociais, ambientais e econômicos para o país. Hoje em dia, para a gente implementar essa economia resiliente de baixo carbono, nós precisamos basicamente de uma arquitetura financeira muito bem pensada e conectada para levar o país nesse caminho. E para isso a gente precisa de analisar todos os instrumentos financeiros necessários, desde até subsídios do governo. Então hoje em dia a gente tem que pensar que a questão de acessar e aumentar essa economia de baixo carbono no Brasil, ela precisa estar conectada com uma política pública efetiva do governo federal, coerência tributária, e além disso a gente pensar num bom banco de projetos de energias renováveis, de agricultura de baixo carbono e também de restauração florestal, para que a gente comece a acessar de maneira mais efetiva tanto os fundos nacionais, que alguns já existem, como o Fundo ABC, e tem um acesso um pouco não tão efetivo, quanto fundos internacionais, que podem trazer recursos para o Brasil e garantir que a gente realmente alavanque essa economia resiliente de baixo carbono no país. As alterações climáticas implicam não só termos assinado um acordo, implicam muito mais do que isso, criar condições para a transformação das nossas economias, das nossas sociedades, para serem modelos de baixo consumo de carbono. E isto é muito mais do que pode parecer à primeira vista. É uma mudança paradigmática. Mudança paradigmática tem de contar com o setor privado. O setor privado tem mesmo de ser o motor deste processo. Nós não estamos já nos tempos em que os governos davam instruções e as coisas aconteciam. Estamos num momento em que os governos têm de criar condições para que o setor privado funcione no sentido desejado. E ao olhar hoje para formas de financiar o envolvimento do setor privado na criação de uma sociedade de baixo carbono, estamos criando a possibilidade para a União Europeia e Brasil juntos darmos um exemplo ao mundo. Mas eu espero também que se produza aqui uma espécie de mapeamento das oportunidades e dos desafios, das dificuldades que existem quanto ao financiamento da transformação das nossas economias, porque o financiamento tem sido até agora uma espécie de gargalo e queremos que o financiamento seja o grande liberador, o grande impulsionador
da transformação das nossas sociedades. Então, o mapeamento neste momento é fundamental.